Bem-vindos a mais um Fora do Baralho. Sexta-feira é o dia em que deitamos as cartas aqui na Rádio Observador e hoje trouxemos a nossa mesa de jogo para Aveiro. Estamos em direto da Avenida Lourenço Peixinho, da zona mais central de Aveiro. Estamos mesmo aqui ao pé da Ria e quem veio cá ter, porque estamos mais perto de casa, é o Luís Aguiar Conraria. Olá, Luís. Olá, olá. Hoje não é à distância, hoje vieste aqui a Aveiro. É verdade. Está bom, não está? Está aquele, para nortenho, está aquele clima lusco-fusco? Não, está perfeito. Foi pena não ter podido vir de comboio. Estava a contar vir e ir de Pois, comboio, mas estavam em greve, mais uma vez. Isso é o que a CP sabe fazer, é estar em greve. Ora bem, éramos para ter a companhia da Susana, que vinha aqui comer um peixinho a Aveiro, mas por uma série de razões não pôde vir, mas está connosco aí do outro lado. Olá, Susana. Olá. São razões de gestão familiar também. É isso. Eu ia dizer que eram razões que só subsistem às altas figuras do Estado, neste caso, aos teus filhos, não é? Exatamente. Jorge Fernandes, também estás connosco, em direto de Lisboa. Não, de Madrid. Estás de Madrid, graus, claro que sim. Hoje está um em cada parte do planeta. Quantos graus? 38, é o normal. Cristo, ainda bem que eu estou em Aveiro. João Marcos de Almeida, como é que está o tempo por aí? Eu estou em Portugal, não estou em Londres, estou em Cascais. Mas em Lisboa está quente, dizem. Está ótimo. Não, eu estou na Alveira da Serra, que está sempre é microclima. que em Lisboa. E saudações a Aveiro, gosto imenso de Aveiro. Olha, podias ter vindo. Cidade. O Luís vai fazer um almoço a toda a gente. Olha, toda a gente que veio, não é? Toda a gente que veio, claro. A ti e a mim. Mas Exato. também eu vou almoçar hoje, eu posso almoçar e mandar a conta ao Luís. E mandar a conta. Manda, depois vê se eu pago. Bem, vamos agora ao trabalho. Aveiro, aproveitem Aveiro. Vamos sim, senhor, aproveitar. Então também vou almoçar fora e manda conta, então. Isso não Manda. Eu também. fazer isso. Eu comprometo-me a receber a vossa conta. Vá, portem-se bem. Não, Vamos tu lá queres que a mais a pagar. Vamos lá mais um fora do. Vamos a Não mais faças um como fora do centeno, baralho. Luís. Não percebi. Põe ordem nisto, Joker. Põe sim, senhor. Põe sim, senhor. Ora bem, agora vamos trabalhar um bocadinho, só para fazer de conta. E vamos começar com João. Estás com tanta vontade de falar, estás em Malveira da Serra, mas no fundo, em vez de na Malveira da Serra, tu podias estar em França, não era? Podia estar em França, mas prefiro estar na Alveira da Serra. Sim, eu Mas entendo. vou falar E se de estivesses França. em França, ias cascar nos líderes franceses? Não, nos líderes franceses de esquerda, de extrema esquerda, sobretudo. Extrema esquerda, perdão. Porque o modo como lidaram com os protestos que houve em França e que continua a haver, e vai continuar a haver, é muito mau. É muito mau e estão a fazer o jogo da Marine Le Pen. Aliás, é muito preocupante que uma sondagem revelada depois dos últimos protestos diz que a maioria dos franceses, incluindo seguramente muitos que nunca votaram em Marine Le Pen, porque ela nunca teve uma maioria, consideram que Marine Le Pen foi a líder política que melhor lidou com aqueles protestos. Isto é muito preocupante. E porquê é que... Eu quero fazer 2 pontos. Primeiro, porquê é que critica a extrema-esquerda? A extrema-esquerda diz coisas extraordinárias. Quer dizer, o Mélenchon diz que os protestos são absolutamente legítimos e que até o uso da violência é legítimo. A Sandrine Rousseau, que é a líder dos verdes franceses, em França os verdes, ao contrário da Alemanha, são de extrema-esquerda, não evoluíram como na Alemanha. Sandrine Rousseau diz esta coisa extraordinária, que os ataques às lojas revelam pobreza. Mas isto desde logo, é uma ofensa a todos os pobres. Como se os pobres andassem a roubar lojas e propriedade privada por serem pobres. É uma coisa espantosa. E depois está a legitimar aqueles atos de violência. E esta legitimação vai correr muito mal em termos políticos à França. Mas, em segundo lugar, há outra coisa que começa-me a irritar profundamente, que são os ataques à Europa. Está sempre a atacar a Europa. É a história da Europa. Quer dizer, os protestantes dizerem que a França é um país racista, que a polícia é racista. Se a França é racista, se a França é tão mal, porquê é que não voltam para os seus países? Seguramente que são menos racistas. Porquê é que os refugiados da Síria, do Afeganistão, que são muçulmanos, não vão trabalhar para a Arábia Saudita e para o Qatar e querem vir para a Europa?
Porque é que toda a gente quer vir para a Europa e toda a gente está sempre a criticar a Europa? Onde é que está a solidariedade muçulmana e árabe em relação aos mais pobres? Querem comparar o modo como os imigrantes são tratados na Arábia Saudita e o modo como os imigrantes são tratados em França? É que na Arábia Saudita não há Estado Social. As pessoas têm que... Quem está a imigrar na Arábia Saudita tem que trabalhar e não tem qualquer tipo de direitos. Portanto, estas críticas recorrentes à Europa são cansativas. E está na altura de alguém dizer que a Europa é o melhor continente do mundo, juntamente com a América do Norte, para se viver. E a prova é que toda a gente quer vir para a Europa. Portanto, chega, sobretudo, de estar sempre a criticar a Europa, como se a Europa só se critica a Europa. O resto do mundo é perfeito. E está sempre a criticar a Europa. E eu, como europeu, estou cansado disto e irritou-me profundamente as críticas que fazem em França para justificar aqueles protestos. Não têm qualquer tipo de justificação. Querem justificá-los com críticas à França, críticas ao modo como os europeus... Quando tu achas que são apenas vandalismo, destruição de propriedade privada, claro, enfim, mais criminalidade. É a combinação de criminalidade com uma agência revolucionária da extrema-esquerda que aproveita aqueles protestos para atacar o sistema político, o sistema económico, o status quo da sociedade francesa e da política francesa. É isso que eu acho que é essa combinação. Essa combinação é perigosíssima, vai levar à radicalização da política francesa. E nós temos visto essa pode combinação... acabar com Marine Le Pen na presidência de França. E nós temos visto essa combinação em vários países. Posso... Mas nunca em nenhum país chegou tão longe como em França. Mas se não é o radicalismo de esquerda e se não é uma agenda social, é, por exemplo, juntar a criminalidade e um pretenso combate ao racismo, Sim, claro. nos Estados Unidos. Na Suécia, posso falar? Suécia começa a aparecer muito. Na Suécia, eu agora estou a falar da Europa, eu só estou a falar da Europa, não estou a falar dos Estados Unidos, porque acho que há questões muito diferentes nos Estados Unidos do que na Europa. Mas o meu ponto é, só para terminar, a Susana quer falar, eu vou muito rápido, as sociedades europeias são as sociedades que melhor recebem imigrantes e são as sociedades que melhor tratam os imigrantes. Inclusivas. Eu reconheço que há problemas, mas se compararmos ao resto do mundo, são as sociedades que melhor recebem os imigrantes. Susana, queres assistir? Não, eu quero, se não é bem trunfar, quero qualificar um pouco o que o João disse, como é evidente, ou seja, quanto à questão de onde é que é melhor ser imigrante entre a Europa e a Arábia Saudita, isso aí estamos os dois perfeitamente alinhados. Aliás, nas petromonarquias há uma enorme tradição de exploração de mão de obra imigrante, de quase escravatura, nenhum estatuto sequer legal, das pessoas ficarem sem... Por exemplo, aliás, isso viu-se bastante agora quando foi o Mundial do Qatar, mas há outros exemplos, e a Arábia Saudita certamente não é melhor, aliás é pior a vários níveis. Portanto, nesse aspecto estamos todos de acordo. Agora, o que eu acho é que, quer dizer, esta crítica também, como se todos estes problemas em França nascessem com alguma irresponsabilidade política e com certamente uma instrumentalização desta raiva social em torno desta morte injusta do jovem que foi baleado pela polícia, eu acho que o problema é muito mais profundo, ou seja, aquilo explode daquela maneira nas ruas e com aquele grau de violência, porque em França há problemas graves de enorme desigualdade social, muitíssimo concentrada geograficamente, portanto, há bairros da periferia das metrópoles francesas onde se vive com um grau de exclusão social relativamente ao status quo e relativamente a esse estado social francês. Na comparação, não é? Na comparação. Na comparação, mas quer dizer, mas as pessoas fazem avaliações relativas. Um jovem que nasceu num bairro... Mais ou menos, não é? Sim. Não, sim. Os que nasceram. Os que nasceram e os que lá cresceram, os que emigraram muito jovens, não é? E mesmo os outros, quer dizer, certamente aqueles que viveram a maior parte da sua vida ou a totalidade da sua vida nesses bairros, comparam-se às pessoas que vivem em bairros que não são problemáticos, em bairros onde não há esta concentração de pobreza. E a verdade é que o rácio entre, eu estou aqui a citar os números do Thomas Piketty, mas o rácio entre o rendimento médio dos bairros, das communes, não é? 1% mais ricas em França e dos mais pobres, era 5 vezes maior, portanto o rendimento médio era 5 vezes maior nos mais ricos relativamente aos mais pobres em 1990 e hoje em dia é mais de 8 vezes mais. Portanto, as desigualdades em França estão a piorar, esta segregação geográfica dos bairros mais pobres
pobres e mais excluídos, e onde há enormes concentrações de populações de primeira, segunda e terceira geração imigrante, tem vindo a piorar também ao longo do tempo. Há números igualmente ilustrativos, por exemplo, relativamente ao valor da propriedade imobiliária. E, portanto, esta raiva que surge, que explode desta maneira nas ruas, com imensos exageros e certamente com muito pouca... digamos, com alguns exageros que até vão depois no sentido contrário, no sentido em que não servem à agenda de justiça das reclamações destas pessoas, ela bebe num caldo social de uma sociedade que está profundamente dividida e com desigualdades muito grandes, não é? Os políticos de extrema-esquerda não conseguiam fazer nada, não é? Ninguém conseguia inflamar aquela gente se não houvesse brasas prontas a atear. É isso que eu quero dizer. É mais fácil inflamar às vezes, digamos, uma turba humana do que se possa pensar, e agora com as redes sociais acaba por ser ainda mais fácil congregar essa exaltação. Vamos ao nosso à nossa terceira jogada, neste caso, na segunda jogada, exatamente, e agora vamos para ti, Susana, porque tu trazes um Presidente da Câmara de Cascais disposto a desenrascar. Susana? Desculpa, este silêncio. Era eu também a ver se desenrascava o meu naipe. Qualquer coisa, desenrascavas qualquer coisa. Não estou a conseguir, vou tentar, vou fazer o meu melhor. Então, eu queria dar ouros ao Presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, por ele ser uma espécie de diamante que brilha no meio de toda deste imbróglio. Disseste diamante que brilha? Porque, na verdade, o ouros em inglês é diamonds, não é? Portanto, estou aqui a fazer apelo. Desenrasquei bem, vamos dizer assim. Desenrascaste internacionalmente, sim. Sim, desenrasquei de maneira... É estrangeiro. É estrangeiro. Porquê? Porque no meio deste imbróglio da Jornada Mundial da Juventude, da impreparação dos palcos de última hora, da área de... E estás a falar também de mobilidade, no caso, não é? No caso da mobilidade, mas também tem havido apelos relativamente, por exemplo, à falta de infraestrutura de emergência médica, que poderá não haver médicos que chegam, ambulâncias que chegam, sei lá, e os polícias que têm vindo de todo o país e que não puderam tirar férias e agora estão a pedir às câmaras para orientarem, para desenrascarem autocarros para trazer polícias para Lisboa e não sei o quê. Carlos Carreiras é este diamante que brilha porque veio dizer a verdade. E o que ele disse foi o seguinte, em declarações à TSF esta semana, disse: não estamos prontos. Portanto, confessou que de facto não está pronto. E repara, Carlos Carreiras é um dos municípios da área metropolitana de Lisboa que vai obviamente estar no centro do olho do furacão desta Jornada Mundial da Juventude. E depois... Sim, porque para além de ajudar do ponto de vista logístico, não é? Como é óbvio, pela proximidade, vai mesmo ter eventos ali na zona. Claro, e vai ter que alojar muitos peregrinos, não é? Claro, como é natural. E, portanto, ele diz assim, aqui fala-se de mobilidade, não é? Porque uma das grandes questões mais recentes é que ninguém conhece o plano de mobilidade, nem sequer as empresas de transportes em Lisboa e arredores. Exato, ninguém sabe como é que vamos fazer para uma cidade que tem uma infraestrutura de transportes perfeitamente decrépita, já aqui falámos dela na Fora do Baralho, para os habitantes que tem normalmente, como é que vai receber uma cidade, isto é uma área metropolitana, vai praticamente multiplicar por 2 a sua população, e uma população que não vai estar com carro próprio, mas nem podia, porque também isso entupia também, não é? Como é que esta infraestrutura decrépita de transportes vai poder fazer fluir esta população na área metropolitana ao longo destes dias da Jornada Mundial da Juventude? E então, Carlos Carreiras vem, portanto, confessar que de facto não está pronto e vai dizer que vai improvisar e usar um ativo muito importante para os portugueses que é o desenrasca. E isso é bom, repara, eu queria dizer que isto é bom, porque isto quer dizer que Carlos Carreiras está a reparar que vai ter que haver aqui uns arranjinhos, uns desenrascanços, no fundo, de última hora. Por um lado tem a vantagem de dizer a verdade, coisa que os outros todos andam... Enfim, ninguém tem coragem de falar com esta frontalidade. E depois já disse que está aqui, que já fez uma rede suplente de telemóveis para não falhar as comunicações da polícia e não sei o quê, que já alugou motas e que ele próprio vai andar... Incrível. Está muito desenrascado, Carlos Carreiras. Isso não é bem desenrascado, isso é preparado, não é? É um bocado desenrascado porque faltam 15 dias, não é? Eu gostava que os outros presidentes da Câmara da área metropolitana e do resto do país começassem a desenrascar como Carlos Carreiras e gostava também de assinalar o seguinte facto, contrariamente a este meu desenrascanço agora que eu aqui fiz do meu em estrangeiro, do e meu fizeste naipe, muito bem.
Fiz muito bem, mas repara, eles têm ajuda potencialmente, com alguns ativos de ajuda divina, que claramente aqui o Fora do Baralho, pelo menos até ver, não tem, e portanto eu estou à Dizes tu. espera que de facto este desenrascanço da Mulher de pouca jornada... fé. Exatamente, é uma mulher de pouca fé. É mulher também, de muito tempo, porque acabaste de ratar aqui um bocadinho do tempo do Jorge Fernandes e do Luís Aguiar Conraria, por quem começo, porque tens uma notícia de hoje, não é? Porque hoje foi conhecida uma entrevista de... Hoje ou ontem, agora estou baralhada. Foi Ontem. Aqui em Aveiro os dias são todos colados. Que é a entrevista de Boaventura Sousa Santos, uma entrevista muito distendida. Não sei se era um jornalista, mas era pelo menos a um fã. Um fã era de certeza. Era alguém que se identifica como anarco-sindicalista feminista queer. Portanto, o nome Josef Muelbauer, portanto vou tratá-lo por Josef apenas porque o último nome é difícil. E eu queria dar copas ao Boaventura Sousa Santos porque podemos apreciar uma evolução no seu pensamento. Portanto, até agora era sempre culpa do neoliberalismo, portanto, ele, todos os ataques que sofria era o neoliberalismo que estava a atacá-lo. Agora, nesta entrevista, evoluiu. Portanto, já não é o neoliberalismo. Neste momento, o problema é ele ser pacifista. Portanto, ele, como quer acabar com a guerra na Ucrânia, basicamente da forma que os restantes pacifistas em Portugal o querem, ou seja, entregando aquilo à Rússia, ele considera que está a ser vítima de ataques por causa disso. Portanto, ele é acusado de assédio por causa das posições que toma em relação à Rússia e à Ucrânia. É uma coisa absolutamente extraordinária. E depois, na por cima, fala como se fosse o único no espaço público português a fazer isso. Quer dizer, na página 3 do Expresso temos todas as semanas o Miguel Sousa Tavares a tomar posições semelhantes, por exemplo, para não falar dos generais que temos nas nossas televisões. E, portanto, as minhas copas para a evolução do seu pensamento. Eu penso que tenho de acabar, tinha aqui mais coisas para dizer, mas ficará para uma próxima. Sim, e eu este assunto voltará. Vou falar com o Jorge, porque o Jorge tem um tema que aliás foi bastante disputado, não sei se posso contar o que se passa no nosso grupo do WhatsApp. Tem um tema muito disputado nesta segunda parte. Vamos falar do Ministro da Cultura, agora sim, era isso. E, entretanto, vamos para o nosso breve noticiário e já voltamos. Jorge, não te desesperes, comece por ti nesta segunda parte do Fora do Baralho. Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Bem-vindos à segunda parte do Fora do Baralho. É a altura para a nossa jogada da semana, mas antes da jogada da semana temos aqui um lugar de destaque para Jorge Fernandes. Olá, Jorge, tu tens um tema que se prende com a intervenção do Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, sobre a comissão de inquérito à TAP, sobre o comportamento dos deputados. Entretanto, houve uma crítica do próprio presidente da mesa da comissão, de Lacerda Salles, e Pedro Adão e Silva, muito rapidamente, também já comentou o comentário de Lacerda Salles. O que é que tu achas? Achas mesmo que os deputados pareciam procuradores de série B de filmes da década de 50? De 80. Seja lá o que isso não, for. Claro que não. Claro que não. Pedro Adão e Silva é o equivalente funcional no governo de António Costa ao que Augusto Santos Silva fazia no governo de José Sócrates. Tem mais graça Adão e Silva, no entanto. Então, tem mais graça, claro, mas são duas pessoas com patinho social e intelectual que servem de bulldozers para o ataque político absolutamente mais rasteiro. Mas Adão e Silva tem pouco peso, não é? Não vais elogiar os livros que ele leu? Espera. Sim, porque ele leu Pois, isso eu tenho Jorge dúvidas. Fernandes. Ele é
mais Não, o Pedro essa é a questão. Adão e Silva, assim como qualquer ministro, pode comentar e dar a sua opinião sobre tudo, sobre isso, e eu estou completamente de acordo com ele, enfim, acho que tem, aliás, Tem esse direito. Exatamente, de resto ser comentador e dar opiniões foi sempre o que lhe pagou as contas e foi sempre a sua grande especialidade, porque como académico, que eu saiba, nunca existiu, nunca ouvi em congressos internacionais, não publica artigos, portanto... Um verdadeiro académico dá aulas, Jorge Fernandes, não é em congressos. Pois, faz as duas coisas, mas pronto, mas quer dizer... Não, mas tem que andar em congressos para apresentar a sua investigação. Está a ser irónica, caramba. Vocês respondem como se a pessoa estivesse a falar a Mas sério. não interessa, pá. mas o ponto aqui é que o Pedro Adão e Silva, de facto, ser comentador e comentar o que se passa, de facto, é a especialidade dele. E, quer dizer, acho que do ponto de vista substantivo, as suas críticas sobre o Parlamento andar à procura daquilo que ele chama de detalhes... Não achaste estranho um socialista a responder-lhe? Portanto, Lacerda Salles. O Lacerda Salles. Não, acho que Lacerda Salles... A minha opinião sobre Lacerda Salles é que Lacerda Salles foi um senhor, absolutamente, e deu-lhe uma oportunidade, aquilo que em inglês chama um exit ramp, deu-lhe uma oportunidade muito boa para ele se retratar e dar um passo atrás e repensar aquilo que disse. A forma como disse? Ou... E a forma como disse, mas Adão e Silva agiu como um operativo de António Costa e foi, acima de tudo, muitíssimo deselegante com o Lacerda Salles. Assim, acho que a palavra é mesmo essa, foi deselegante com o Lacerda Salles, com os deputados, porque é muito engraçado, sabes, que muitas vezes pessoas como o Pedro Adão e Silva andam sempre com as democracias estrangeiras na boca. Por exemplo, o Parlamento Britânico, que tem várias comissões, por exemplo, teve agora uma comissão recentemente em que andaram a investigar as festas de Boris Johnson durante a pandemia, e que foram precisamente os detalhes que Pedro Adão e Silva diz que são uma chatice, andar a saber quem ligou a quem, a que horas. Foi isso que permitiu descobrir a mentira, não é? Para Pedro Adão e Silva saber-se publicamente, por exemplo, que houve violência, envolvimento de serviços secretos ou roubos no Ministério, é um detalhe, são uma chatice ali. Quer dizer, o Parlamento quer fiscalizar o governo, é uma chatice absoluta. E, portanto, quer dizer, eu acho que Pedro Adão e Silva é claramente um operativo que está... Isto é uma coisa coordenada e feita à mano de António Costa. Ele é o cão de fila de António Costa. É o Jirinovski agora deste governo. Não, quer dizer, não vale a pena pensar que ele está a fazer isto por de modo próprio. vontade. Isto é claramente uma coisa coordenada, vinda de cima. António Costa, naturalmente, não podia dizer isto. E depois Adão e Silva, aliás, o Expresso até escreve isso hoje, que António Costa quer pôr estes ministros políticos, digamos assim, a passar ao ataque, enfim. E, portanto, Adão e Silva, acima de tudo, foi muito deselegante e convinha-lhe ter um bocadinho mais noção do mundo. Eu sei que ele é comentador e viveu a vida inteira a dizer-lhe que ele era muito inteligente e tinha lido muitos livros, mas infelizmente não. E escrever livros sobre surf ou sobre o Mundial de 1986 não o qualifica, especialmente do ponto de vista intelectual, e, portanto, é muito triste. Os intelectuais contra assim. os desportistas. João, o Luís também quer falar. João, vamos a ti primeiro. Estavas aqui a pedir para intervir. Sim. Eu acho que o presidente da Comissão de Inquérito tinha que responder, porque as críticas de Adão e Silva são, no fundo, umas críticas a ele, porque se Adão e Silva critica o modo como funcionou a Comissão de Inquérito, está a criticar o presidente da Comissão de Inquérito por ter deixado funcionar daquele modo. Mas ele tinha que responder, obviamente. Não podia não responder. E respondeu bem, na tua opinião? Respondeu bem, obviamente. Eu concordo com o Jorge, que o Pedro Adão e Silva tem o direito de criticar os deputados, quer dizer, o Parlamento fiscaliza o governo, mas também não está acima da crítica, tem o direito. Agora, o problema é que Pedro Adão e Silva perdeu razão na linguagem que usou e no modo como criticou os deputados. Aí perde razão. Podia fazer uma crítica mais construtiva, com outros termos, porque é ministro e as pessoas, quer dizer, não é o mesmo ser ministro ou ser comentador de televisão. Claro. E quando se é ministro tem que ter cuidado com a linguagem. Mas depois eu acho que há outra coisa. E concordo absolutamente com o Jorge que Pedro Adão e Silva é uma espécie de soldado às ordens de Costa, portanto. Isto é uma coisa que acontece muito na política, ele quer agradar ao chefe. E, portanto, está disponível para cumprir todas as ordens que o chefe lhe dá. Se calhar até mais ordens do que as que o chefe dá, não é? Não, sabe, hoje diz, há pessoas que são muito zelosas e, portanto, tentam logo antecipar os desejos do chefe. Mais papista do que o Papa. Exatamente. E eu acho que ali também há implicitamente uma crítica a Pedro Nuno Santos, não é? Porque que participou e teve muita audiência também naquela comissão de inquérito, a Pedro Nuno Santos e provavelmente a João Galamba. E também, repararam, quando Pedro Nuno Santos disse isto, deixou-se de falar do regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento.
portanto, estas coisas também são pensadas. Há claramente um clima de conflito dentro do PS e António Costa quer usar os seus para limitar a influência, o poder e a visibilidade de Pedro Nuno Santos. Porque a pior coisa que há para António Costa, ele é o atual líder do PS, é o atual primeiro-ministro, e as pessoas estarem sempre a falar do futuro, e ninguém fala do presente. Quer dizer, é péssimo para um atual líder. Vamos a ti para fecharmos este tema e irmos à nossa justiça política, não poética, mas política. Ok, muito rapidamente. Eu queria aqui sublinhar uma coisa que quer o Jorge, quer o João disseram, que é que não está em causa o direito de Pedro Adão e Silva responder. Uma coisa é criticar o que ele disse, foi o que eles fizeram, outra coisa é negar-lhe o direito de responder. E isso foi uma coisa que perpassou muito durante esta semana, incluindo aqui em várias rubricas do Observador, em que eu achei que lhes estavam a tirar o direito ao Ministro de responder com o argumento de que é o Parlamento que fiscaliza o Governo e, portanto, o Ministro tem de se calar. O Parlamento não é isento de crítica de ninguém, não é? De ninguém, e muito menos de um Ministro que, obviamente, tem um papel político. Portanto, eu queria sublinhar isso. Portanto, digamos que é um trunfo que eu aplico a muitos comentadores aqui do Observador durante a semana. Depois, em relação a Lacerda Salles, eu gostei muito de ver a independência dele em relação a isto e responder ao Ministro do PS. Saiu o melhor que encomenda, Lacerda Salles, não Não. Esse é que é o meu ponto, é que não. É que eu acho que, do ponto de vista substantivo, ele, se quiser mostrar mesmo independência, ele que diga o que pensa sobre o relatório que uma deputada do PS propôs sobre a SCPI. Se calhar, como Presidente, sim. não pode. Pode. Quem é que vai calar? Não, calar não. Vão prendê-lo. Lá está, é uma questão também de educação, não é? Vão prendê-lo. Ele que diga... Seguro Sanches disse hoje que nunca faria aquele relatório. Ele que diga o que pensa, ou então, se não quiser dizer já, que diga quando aquilo ficar encerrado, mas se calhar quando for encerrado já é tarde demais, porque aquele relatório é uma vergonha e não mostra em grande medida o que se passou nos trabalhos que foram dirigidos por ele. Ele, claro que pode falar, ninguém o impede de falar. Ele pode perfeitamente dizer que várias horas de sessões a que eu presidi não estão ali refletidas. Luís, certo. aliás, todos os partidos da oposição votaram contra o relatório, nem sequer se abstiveram. Todos votaram contra o relatório. Ainda houve ali uma tentativa de levar o PC... O PCP, não é? Mas não. Mas não conseguiram. O PCP votou contra. Sim. Ele tem aqui uma excelente forma de mostrar substantivamente a sua independência em relação a, de facto, o que interessa e não às palavras da série B do Pedro Adão e Silva, de que toda a gente já se esqueceu daqui a uma semana ou duas. Ora, vamos então agora à jogada da semana, que entra aqui com 3 minutos de atraso, mas assim, ninguém ficou a berrar por causa de tempo. Vamos então a esta jogada da semana, porque esta jogada da semana prende especificamente com a justiça política, ou a política na justiça. E eu, sempre que junto as duas palavras, faz-me lembrar justiça poética e pergunto-te, Luís, foi poético Rui Rio ter tido buscas em casa? Quer dizer, se foi resultado de alguma vingança, não é poético, é mesquinho, e a poesia não deve ser uma coisa mesquinha. Mas não sei, eu de facto tenho dificuldades em pensar sobre isto, porque de facto eu não sei qual é o grau de inocência das pessoas e... Ninguém sabe nesta fase, não é? Ninguém sabe. Custa-me acreditar... Supostamente nem o Ministério Público, não é? Custa-me acreditar que as acusações sejam apenas aquelas de que são referidas, porque se realmente são aquelas que apenas são referidas, nós podemos criticar o sistema político e devemos, mas de facto não parece que haja aqui uma questão criminal da parte dele. Aliás, uma pessoa lendo a lei da... Até porque Rui Rio foi aquele que tentou mudar, não é? Ou seja, ele fez com que um assessor, por exemplo, ganhasse 40% de um salário pelo partido e os outros 60%. Ou seja, tentando dividir o que era trabalho partidário de trabalho parlamentar. E se tivesse sido... E cá está. Portanto, se tivesse estado quietinho, se calhar... E cá está. Portanto, se tivesse sido o resultado de alguma vingança, então isto aqui de poético não tem nada. Mas, de facto, eu acho que há aqui um lado dele que é importante, que é nós, de facto... Ouvimos falar, há uma notícia destas, há buscas que são públicas, com televisão ali a assistir, e automaticamente a pessoa é culpada. A pessoa é culpada. Não é? E aos olhos da opinião pública a pessoa é culpada. E ele teve uma reação que me parece... é esquisita, é inovadora, mas de facto nos leva a questionar. Mas é justa. Não sei se é justa. Porque justa eu não sei, para ele, para as circunstâncias em que ele está. Eu não sei qual é o grau de inocência dele, mas se ele tiver inocência, é justo. Acordaram-no às 7 da manhã, às 7 da manhã a polícia entrar-lhe pela casa adentro, a revistar-lhe a casa, vai para a varanda, tem a televisão a filmá-lo. Não parece... Alguém que esteja de cabeça...
de cabeça tranquila, de consciência tranquila, eu acho que é legítimo Mas gozar mesmo com a situação. Acho que é legítimo gozar com a Mesmo de situação. consciência tranquila é muito desagradável ser assim tratado, não é? Quer dizer, e de facto isto é mesmo questionável. Ele nem sequer é arguído bem neste momento. E portanto, eu acho que há aqui E a um forma lado... como foram feitas as buscas... Há aqui um lado da justiça... Tão cedo, espetáculo parecem aquelas buscas de droga que são feitas de que madrugada. me incomoda, mas não é só com ele, não é? Portanto, isto também se aplica a tudo o resto. E claro, é sempre difícil estar aqui a E comentar aplica-se a casos quem? A como- Marco Capitão Ferreira? Aplica-se a... Eu não sei, no caso dele não assistia, não sei. Não vimos buscas. Não assisti terá, nada, havido, não é? Portanto, terá havido no Instituto, não na casa, mas no Instituto. no Instituto, e uma pessoa acorda um dia com a notícia Ministério. de que ele se demitiu, não é? Acorda com a notícia de que ele se E no demitiu. Ministério, pois talvez também. E acorda com a notícia de que ele se demitiu porque era arguído. Portanto, digamos que já foi num estádio bastante avançado, quando não podia deixar de... Quando não podia deixar de se demitir. Portanto, no caso de Marco Quer Capitão dizer, Ferreira, neste parece que a governo justiça teve melhor. podia, não é? Neste governo podia. Neste governo podia, sim. Mas pronto, mas o bom senso diria que não, e ele tem consciência que não, e fez bem. Agora estamos numa fase em que não sabemos o que vai suceder na investigação com Gomes Cravinho. Mas o caso deste Instituto de Defesa é engraçado, porque um dos motivos que foram apresentados para a criação deste Instituto de Defesa, que veio substituir aquela coisa anterior, Sim. já não sei como é que já, foi precisamente o combater a corrupção. Sim. E, portanto, se houver corrupção aqui associada, isto vai gerar... Vai ser engraçado, digamos assim. E é irónico. Bem, agora, o que aqui... O que é, se calhar, mais extraordinário nisto é que nós já estamos tão habituados a ter ministros e secretários de Estado a E sair do buscas governo, e- que nós já nem ligamos, isto já quase que não é considerado uma baixa para o governo. Quando- Nós já elogiamos a ministra porque encomendou uma inspeção qualquer. E, portanto, Quando há uma demissão rápida, eu acho que deve ser elogiada. deve ser elogiado, não é? Deve Portanto, ser nós já elogiamos o facto de ele Rápidas reagir rapidamente a ser arguído. O facto dele reagir de forma lógica, não é? Vamos a ti, Jorge, porque tu queres falar de corrupção, mas também de António Costa. Não gostaste das declarações do Primeiro-Ministro sobre o tema? Sim, quer dizer, para esclarecer, António Costa não está envolvido em nada de corrupção, atenção. Não, é sobre as declarações que fez. Não, estas são mesmo sobre as declarações sobre ele, porque Sim. é verdadeiramente extraordinário. O António Costa foi confrontado pelos jornalistas sobre a questão, na altura do caso de Marco Capitão Ferreira, e António Costa simplesmente responde, bem, os portugueses não querem saber disso para nada, os portugueses querem bem resolver as suas vidas, a questão da habitação, do custo de vida, enfim, os impostos, etc. E é verdadeiramente extraordinário como é que um primeiro-ministro de uma democracia avançada simplesmente consegue ignorar um caso, enfim, a ser verdade, falta muito, mas não é só este caso, mas N caso, aquilo que o Luís estava a dizer, nós estamos de facto, parece que em Portugal a sucessão de casos fez com que nós conseguíssemos desenvolver uma tolerância à corrupção e todo este tipo de histórias. É um bocadinho como quase aquelas questões dos medicamentos. Uma pessoa toma um medicamento e a dada altura desenvolve uma tolerância àquilo e a dose habitual já não faz rigorosamente efeito nenhum. E António Costa é extraordinário como ele consegue dizer, bem, isto da corrupção, isto bem, não tem muito interesse, e nem os portugueses estão interessados sobre isso. Quer dizer, como é que um primeiro-ministro consegue dizer isto com essa desfaçatez? Mas não gostaste de ouvir António Costa a defender Rui Rio? Não, António Costa defendeu o Rui Rio porque lhe interessa, porque o PS está atolado em casos de corrupção, quer dizer, este governo, a quantidade de casos de corrupção e de situações, digamos, que são eticamente reprováveis. Aliás, há um problema que não é um problema, na verdade, começou com António Costa, mas começou, acima de tudo, na altura de José Sócrates, em que se adotou esta postura de que não há responsabilidade política sobre matérias, digamos, que podem ser legais, mas que são eticamente reprováveis. Portanto, a ideia de que, bem, alguém só é culpado se for condenado em tribunal, ou se a justiça realmente provar que a pessoa fez alguma coisa...
Aqui pode ser um Diz, bocadinho mais Luís. do que isso, Jorge. Aqui pode ser um bocadinho mais do que isso, Jorge, porque se de facto as acusações são aquelas que se falou nos média, nesse caso todos os partidos praticam. E todos os partidos praticam, incluindo nas câmaras, que se calhar é mais grave, porque as câmaras claramente não são um órgão político, enquanto que um grupo parlamentar é um órgão político. E, portanto, Luís, pode esse é o ponto que eu queria fazer, esse é o ponto mais importante de todos. É que não há verdadeiramente um partido. Quer dizer, neste caso do financiamento, a acusação a Rui Rio e ao PSD é basicamente que utilizaram recursos que são dados aos grupos parlamentares para pagar funcionários do partido. Mas toda a gente sabe que todos os partidos políticos fazem isso. Não há nenhum que não faça. Nomeadamente Portanto, em Bruxelas até. Isto aponta para um problema mais sério, que é a questão do financiamento dos partidos políticos, mas que também nenhum partido político quer pôr na agenda e quer discutir isso a sério. Aliás, nenhum deles Portanto, falou de uma forma aberta sobre isto. E isto leva a outro problema, que tem a ver com as declarações de António Costa, é que também nenhum partido político está verdadeiramente interessado em ter um debate aprofundado sobre a corrupção da política em Portugal e liderar o combate contra essa corrupção. Porque quando António Costa diz os portugueses não ligam muito à corrupção, estão preocupados com os seus rendimentos. Sim. Mas quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Há uma ligação profunda entre a corrupção e os rendimentos dos portugueses. Porque a corrupção, por definição, é feita com dinheiros públicos, com recursos públicos. Esses dinheiros públicos não pertencem ao Estado, não caem do céu. Vêm dos impostos. Não é verdade, há corrupção com vêm do fundos trabalho privados. dos portugueses. Não, claro que há. Sim, mas a esmagadora maioria são recursos públicos. Mas há muita corrupção com Há muita com corrupção dinheiros públicos, públicos. certamente, mas não é exclusivo. É verdade. Então, mas essa é a parte que deve interessar a todos os portugueses. Porque esses fundos públicos vêm dos recursos. Não, eu acho que deve interessar toda, porque não é um pertencem a problema. ninguém. Claro. É um problema de Susana, ineficiência sabes o que eu estou a dizer, mas há perdas de milhões, de 1000 milhões por ano. Eu não estou a querer passar um pano sobre corrupção privada. Está descansada. Não estou a querer fazer isso. Agora, estou a querer dizer é que há uma ligação mais profunda do que António Costa dá a entender entre a corrupção e o bem-estar dos portugueses e o rendimento dos portugueses. É esse o meu ponto. Isso é evidente. Nós neste momento, os dados de 2021 provam que nós estamos em 12º lugar na União Europeia e portanto, temos perdas de milhões de euros por ano de dinheiro. Aí o dinheiro não está contabilizado sendo do Estado ou não é? Mas, essas estimativas, exatamente, são estimativas que têm... São estimativas globais. Seja como for, nós sabemos que o fenómeno da corrupção impacta não só nos cofres do Estado, mas também impacta na saúde das democracias. Não, e impacta sobretudo na saúde da economia, não é? Porque é uma maneira de desviar recursos por razões que têm a ver com ligações políticas, amiguismo, ou até por empresas privadas que pagam a empresas com as quais têm ligações ou favores a pagar ou não sei o quê, e portanto desviam os recursos, em vez dos recursos seguirem o cheiro da produtividade e de, digamos, gerar valor na economia, seguem outros cheiros. Isso é um custo económico gigantesco, além de todos os outros que aqui foram mencionados. E bem, eu queria só dizer 2 ou 3 coisas. Eu acho, relativamente ao Rui Rio, eu queria dizer o seguinte: eu até tinha reservado para Rui Rio uma carta de Joker, não para te retirar o lugar de Joker bis, mas porque de facto Rui Rio representou esta semana o Joker no sentido do filme, ou seja, no sentido do personagem que personifica a espécie de estultícia completa do sistema e que no fundo nos mostra até que ponto é que isto está tudo retorcido, porque vamos lá ver, como é evidente e como já aqui foi dito, aquilo que o PSD faz é conhecido há vários anos, é feito por todos os países. O próprio Rui Rio disse isso depois de sair do modo jocoso. O Rui Rio dirige-se aos jornalistas e diz: isto não tem nada de mal porque isto é feito por todos. Atenção, se é feito por todos não quer dizer que não tenha nada de mal, mas que é feito por todos e que é conhecido e que é evidente que o Rui Rio não vai ser condenado por nada daquilo. Isso parece-me evidente e, digamos... O próprio Presidente da República veio dizer que estudou o tema em tempos... O riso dele é muito simbólico, na verdade, e de facto fez muito pensar no filme do Joker, que é uma espécie de um país em que o sistema está completamente é uma estultícia, verdadeiramente, e o Rui Rio está ali a rir-se e a fazer um bocado de Joker do sistema, de palhaço do sistema nesse ponto de vista. Eu queria só dizer uma coisa... O sistema está montado para este tipo de coisa, ou seja, é evidente que isto é dinheiro público e é dinheiro público que é dado aos partidos e que ser dado num contexto ou noutro, ou seja, não há aqui
não há aqui um desperdício de dinheiros públicos. Quando o PSD e outros partidos resolvem pegarem dinheiro que é dado para o contexto do grupo parlamentar e usá-lo para pagar funcionários partidários. Mas há uma distorção da relação. Sim, mas Manuela Ferreira Leite dizia-nos isto. Dizia-nos que a senhora que bate à máquina aos discursos, não sei se ainda há alguma senhora que bate à máquina aos discursos, Acho que não. Acho que não, mas pronto, a senhora que batia à máquina aos discursos e que tanto batia à máquina, os do Parlamento como os do partido, por onde é que ela deve ser paga? Judito, não sei, quer dizer, eu, por exemplo, quando tenho que preencher folhas de tempo, quando estou a usar, a trabalhar para diferentes projetos, tenho uma folha de alocação do meu tempo e digo que estou a trabalhar para este, estou a trabalhar para este, e depois a conta é feita ao pró-rata, como é óbvio que vai sempre haver distorções e tal, mas pode-se mitigar estes riscos. Ou seja, este pote, imagina que há aqui um pote do Parlamento ao qual os partidos podem ir livremente, é uma desonestidade para com os eleitores. Mas eu queria dizer o seguinte, eu escrevi sobre isto no Público hoje e, de facto, fui ver a redação da Lei de Financiamento dos Partidos e ela foi sendo alterada para tornar esta zona cinzenta mais cinzenta e não o contrário. Ou seja, o que dizia a redação inicial do financiamento para os grupos parlamentares dizia que estes montantes serviam para encargos de assessoria aos deputados e outras despesas de funcionamento, e depois correspondente a não sei quanto. E depois foi alterado em 2015 para dizer para encargos de assessoria aos deputados, vírgula, para a atividade política e partidária em que participem, vírgula, e de outras despesas de funcionamento. Portanto, a questão partidária foi lá metida na lei para gerar esta zona cinzenta. Eu acho que se nós queremos ter um debate acerca do financiamento dos partidos, devíamos tê-lo de maneira aberta, devíamos pensar se queremos ter das regras mais draconianas que existem na União Europeia relativamente à possibilidade do financiamento privado dos partidos, e se a consequência disso não devia ser ter mais financiamento público, mas então dar esse financiamento público de maneira verdadeiramente transparente e não criar esta porta-travessa do Parlamento para ir financiar os partidos. E eu queria Susana, dizer... Não queres dizer mais nada, porque chegamos mesmo ao... Vou falar do Marco Capitão Ferreira, mas assim não vou ter tempo. Mas o essencial ficou aqui deste lado. Acabamos com essa ideia de uma legislação que é ela própria cinzenta, que dá sempre jeito para poder saltar a cerca quando é preciso. Mas, senhores, muito obrigada. Eu tive aqui o prazer de ter o Luís ao pé de mim. Vocês estiveram todos sozinhos. Sozinhos uns com os outros. Para a próxima já sabem. Eu pago o almoço. Não percam aqui este sítio incrível. Ainda por cima nós temos vista sobre a Ria de Aveiro. Se calhar sou eu que te vou levar a almoçar, porque tu se calhar conheces isto melhor que tu, não? Talvez. Então pronto. Então até para a semana, caros ases. Para a semana já tem a vossa joker de serviço. Obrigado. A Vanessa Cruz já estará connosco, também comigo nas edições da tarde. E portanto nós voltamos a nos encontrar nas próximas férias da Vanessa. Até para a semana.